Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós temos um convidado muito especial para falar sobre um tema que vocês acham bastante interessante, que é cosmologia antiga. Henrique Rodrigues Caldeira, formado bacharel em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre pela mesma instituição e hoje aluno de doutorado também na UFMG. Ele é fundador do canal Estranha História aqui no YouTube, que eu quero que vocês vão todos lá conferir o canal dele, que é bem legal e ele tem vários assuntos sobre história da ciência. Então, Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Obrigado, Larissa, pelo convite. Obrigado, pessoal, também pela presença aí no vídeo, né? Então, obrigado, Larissa, pelo espaço aqui, né? Como o canal aqui é de cosmologia, né? Eu estou falando com uma cosmóloga moderna, achei que seria interessante trabalhar esse tema da cosmologia também numa perspectiva histórica, né? Muita gente conhece, que se interessa por cosmologia, por ciência, por física, né? É muito tradicional na física as pessoas terem esse interesse por história da ciência, que é muito interessante, né? Inclusive o ramo de história da ciência como uma disciplina está muito associada a físicos mesmo fazendo esse trabalho de história da ciência, né? Mas uma coisa que é menos conhecida na história da ciência e na história da física é a cosmologia antiga, né? Geralmente as pessoas conhecem bem questões relacionadas à Revolução Científica, principalmente, mas não se conhece tanto como é que as pessoas pensavam antes da Revolução Científica, né? Então eu quis trazer um pouco dessa história da cosmologia antiga, falar um pouco também sobre os impactos da Revolução Científica nessa visão de mundo antiga e também os significados, falar um pouco sobre os significados modernos do cosmos, né? Como é que as pessoas passam a pensar, né? Uma grande quantidade de pessoas passa a pensar sobre o cosmos após a Revolução Científica e se isso caracteriza ali uma ruptura em relação ao pensamento antigo ou se há também continuidades importantes, né? Então, são basicamente esses três tópicos que eu gostaria de abordar aqui. E aproveitando também, é, o, eu ofereci no ano passado um curso sobre história das relações entre ciência e religião, através da história, pegando principalmente ali a partir da Revolução Científica até o século XX, e esse curso está reaberto agora no início do ano, né, de 2022. Ele vai até o dia 28 de fevereiro, as inscrições são gratuitas, vocês podem conferir as informações sobre o curso, quem tem interesse sobre esse tema, né? Eu vou passar os links para a Larissa também, talvez colocar na descrição ou no comentário fixado, e fica mais fácil para vocês acessarem o curso, né? Então, mas falando sobre cosmologia antiga, né, que é o tema de hoje. A primeira coisa, né, é a própria ideia de cosmos, é um termo interessante para a gente pensar a respeito. A palavra cosmos, né, é uma palavra grega que está relacionada à ordem, principalmente, né? Tem vários significados, mas ela se relaciona principalmente à ordem e, inclusive, era utilizada em outros contextos não relacionados ao universo ou aos astros, por exemplo, para ordenar, organizar um batalhão militar, né? O verbo era cosmen, se eu não me engano, que é de onde vem a palavra cosmos também, né? Então, cosmos tem a ver principalmente com ordem, e na filosofia antiga, esse termo aparece relacionado à ordem da totalidade, né? Tudo que existe e a ordem subjacente, né? A essa realidade completa. Então, esse significado de cosmos como totalidade ordenada, a gente vai ver que ele está muito presente na história do pensamento, principalmente de matriz grega, né, ocidental, desde os séculos ali de Platão, Aristóteles, até os tempos da Revolução Científica. Isso é muito forte, né? A ideia de que a realidade, ela de certa forma, ela tem uma ordem, um sentido, e todas as coisas estão conectadas, são inteligíveis justamente porque não é tudo aleatório, né? Você tem escolas na antiguidade que já pensam na questão do acaso muito forte, né? Por exemplo, os epicuristas, né? Os atomistas, né? Como Leucipo e Demócrito, mas as principais escolas, as que vão dar o tom mais fortemente da cosmologia antiga, pensavam no cosmos como uma ordem, né? Como uma totalidade ordenada mesmo. Então, para ilustrar isso, a gente pode pegar aqui algumas citações. Por exemplo, Platão, no Timeu, né, que é um livro muito importante, era um dos poucos que sobreviveu ao longo de toda a Idade Média.
Então, as pessoas tinham contato com Platão, principalmente a partir desse livro, e é um livro que discute a origem do universo, etc., né, num contexto filosófico. E é importante falar também que filosofia, quando a gente está falando de filosofia antiga, ela abarcava os estudos da natureza, né? A ideia de ciência, nesse sentido que a gente conhece hoje, como eu falo lá no curso, é um produto principalmente do século XIX. Antes disso, você tinha os filósofos, e dentro da filosofia você tinha a filosofia natural, que era a parte da filosofia, né? Era uma parte da filosofia que se dedicava ao estudo da natureza, né? Da physis, de onde, que é a palavra grega para a natureza, de onde vem física também, né? Então, esses filósofos naturais eram também chamados de físicos, mas não é o sentido de física atual, porque os físicos também estudavam, por exemplo, os animais, estudavam processos que a gente chamaria de químicos, né? Era uma coisa mais global. Então, o Platão, no Timeu, ali no século -4, né? Ou antes de Cristo, ou antes da Era Comum, como preferir, dizia ali, né? Os movimentos congêneres ao que há de divino em nós são os pensamentos e as revoluções do universo, né? Então, a ideia de que o ser humano, ele espelha, de alguma forma, ele é uma emanação do divino, né? Que é uma espécie de totalidade ali no pensamento de Platão, e há, portanto, uma conexão entre esse divino e o que nós somos e o mundo criado, né? E essas coisas, então, partilham características. Então, ele segue dizendo assim, cada um deve seguir estes, né, esses pensamentos e revoluções do universo, deve entender, estudar as revoluções do universo, aprendendo as harmonias e revoluções do universo, deve corrigir os cursos da cabeça, da própria cabeça, que foram corrompidos em nosso nascimento e deve assimilar o ser pensante ao pensamento, renovando sua natureza original, de modo que, tendo-os assimilado, ele possa viver a melhor vida que os deuses colocaram diante da humanidade, tanto para o presente quanto para o futuro. A citação ela é um pouco intrincada, assim, a gente precisaria de tempo para desenvolver, mas o que eu trouxe essa citação só para mostrar como é que o pensamento sobre a natureza, o pensamento sobre o cosmos, né, a análise das revoluções dos astros, está ligada para Platão ao próprio comportamento humano, à própria conduta humana, como é que ética e física estão bastante interligadas no pensamento antigo, isso no século IV a.C., e a gente vai ver, então, ele relaciona, né, estudar as revoluções do universo com conseguir viver a melhor vida que os deuses colocaram diante da humanidade, né? São pensamentos que para nós hoje parecem de dois campos muito diferentes, mas que na filosofia antiga, no pensamento antigo, na cosmologia antiga, como é uma totalidade ordenada, né, que inclui a ética até a física e a física do mundo dos astros, tudo isso está muito junto, né? E esse pensamento persiste ali ao longo da antiguidade. A gente pode encontrar uma citação parecida em Ptolomeu, que é um importante astrônomo ali do século II, já depois de Cristo agora, né? Que escreveu um livro, que é o Almagesto, que vai ser praticamente o livro didático, ali, o livro de referência principal sobre astronomia durante boa parte ali, da Idade Média e até o início ali, do período moderno, né? Quando vai acontecer a Revolução Científica. Então, Ptolomeu diz nesse livro, né? Com respeito à conduta virtuosa em ações práticas e caráter, essa ciência, ele está falando da astronomia matemática, poderia, acima de tudo, fazer com que os homens vissem claramente, a partir da constância, ordem, simetria e serenidade que são associadas ao divino, ela torna seus seguidores amantes dessa beleza divina, habituando-os e reformando suas naturezas como que para um estado espiritual. Então, de novo, essa ideia de que o estudo dos astros, a compreensão da ordem cósmica, leva a uma reordenação da própria ordem individual e da ordem social, né? A boa conduta, a justa conduta, a conduta virtuosa está relacionada à compreensão do funcionamento dessa totalidade ordenada que é o cosmos, né? E aí, mais uma citação, né? A última, só para ilustrar bastante essa ideia, já no século VI, então mostrando que já são 10 séculos, né? Que a gente vai encontrando esse pensamento. Simplício vai dizer num livro chamado Física, justamente porque é um livro sobre o estudo da natureza, ele vai enumerar ali para que a física é útil, né? Então, sempre que alguém perguntar, quem é físico e está assistindo aí, né? Para que serve a física? Por que estudar física, né? A resposta do Simplício a essa pergunta seria essa. A física é útil, dois pontos. Nos assuntos da vida cotidiana, porque fornece os princípios de tecnologias como a medicina e a mecânica, porque contribui para conduzir a parte superior da alma, aí já ficou estranho, né? Para nós a primeira parte, ok, né? Mas a segunda parte, porque contribui para conduzir a parte superior da alma, que é o intelecto, em direção à perfeição, para o qual o estudo da teologia
é particularmente valioso. É uma auxiliar das virtudes morais, então a física é uma auxiliar das virtudes morais, uma escada que leva ao conhecimento de Deus e das ideias, e finalmente nos incita à piedade e aos atos de ação de graças para com Deus. Aqui o Simplício já é um pensador cristão, né? Então esse papel da teologia cristã também associada à física também já está mais acentuado ainda, né? Mas vocês veem que, de novo, esse tema, né, de compreender a natureza é útil não só por questões técnicas e tecnológicas, que é a primeira coisa que ele coloca, mas também por uma transformação da própria ação, da compreensão de Deus e do acesso ao divino, né? Então é realmente uma coisa muito abrangente, muito diferente do pensamento de especialistas, né? Eu diria hoje, né? Apesar de que, como a gente pode discutir, essa visão sobrevive em alguns cosmólogos, acredito, né? Variações disso, pelo menos. Mas, bom, então... aqui. Mas então eu trouxe essas citações, mas beleza, né? Como é que é? Isso é o que se pensava sobre a abrangência da cosmologia, mas como que era de fato, né, essa cosmologia? Como é que se pensava, como é que esses pensadores, principalmente ali como Ptolomeu, pensavam o funcionamento do cosmos no sentido um pouco mais moderno do funcionamento dos astros, né, principalmente. Como é que se calcular, por que os astros se moviam, por exemplo, por que eles tinham o tipo de movimento que tinham, por que, por exemplo, as estrelas não caíam na Terra ou coisa do tipo, né? Onde estava a Terra, né? Como é que, se a gente tivesse dar uma aula aqui sobre cosmologia antiga, propriamente, como é que isso seria, né? Então, o básico desse sistema, que variou muito ao longo do tempo, mas mantendo características fundamentais, é que esse sistema é baseado numa física dos chamados quatro elementos, né? Que a gente, quase todo mundo já ouviu falar, né? Que é terra, água, ar e fogo, né? Representado pela imagem aqui à esquerda. E também é baseado na doutrina das esferas celestes. Então, eu queria falar, assim, só para dar um gostinho assim, dessa cosmologia antiga, né? Como é que era a lógica do cosmos antigo, né? O sentido, a razão do cosmos antigo, daí a palavra cosmologia, né? Então, os quatro elementos, a primeira ideia dos quatro elementos é a seguinte: segundo Aristóteles, né, essa ideia aparece em Platão também e remete a um pensador anterior ainda, que é Empédocles, todas as coisas seriam compostas basicamente de quatro elementos, que é a terra, a água, o ar e o fogo. E esses elementos, eles eram formados cada um por duas das quatro qualidades primárias. As qualidades primárias são quente e seco, quente e frio, né? Seco e úmido. Então, a água, por exemplo, é fria e úmida. O fogo é quente e seco, a terra é fria e seca, e o ar é quente e úmido, né? Então, você tem essa coisa bastante simétrica, né? Quatro que se dividem em duas combinações, em quatro combinações de duas qualidades e formam ali os quatro elementos. E esses elementos, dois deles, né, de novo, muito simétrico, né, dois fazem uma coisa, os outros dois fazem outra. Dois deles tendem a descer e dois tendem a subir. Dois têm maior gravidade, dois têm maior levidade. Né? A palavra levidade a gente perdeu, a palavra gravidade a gente conserva ainda com outro sentido, claro, né? Mas existiam essas expressões, gravidade e levidade. Esses dois que tendem a descer nas suas posições comuns são a terra e a água, e os que tendem a subir são o ar e o fogo. Então, segundo essa cosmologia aristotélica antiga, né, cada elemento tem um lugar natural para ficar, e ele só fica em repouso quando ele está nesse lugar. Quando ele está fora do lugar, ele tende ao seu lugar natural. E o lugar natural desses elementos é uma espécie de hierarquia, uma ordem. Então, a Terra no centro tende a ir para o centro do universo, a água a ficar num círculo acima da Terra, o ar acima da água e o fogo acima do ar. Então, quando você acende um isqueiro, né, o fogo tende a subir, porque ele está tendendo ao seu lugar natural, que é a esfera superior, que é a esfera do fogo. Quando você solta um elemento algo de elemento terroso, como por exemplo uma pedra, ela tende a descer, porque ela está buscando o seu lugar natural, né? Então, todos os movimentos naturais são os movimentos retilíneos, né? Para cima ou para baixo, dependendo da situação desse objeto. Então, essa era a física aristotélica. Só que a física terrestre, né?
aristotélica. Só que os elementos, quando a gente olha para cima e a gente vê as estrelas, as coisas não se comportam dessa forma. Os astros têm movimentos circulares, né? Então, eu vou até colocar outra figura aqui para ilustrar isso. Aqui a gente tem no meio da imagem até os lugares naturais da terra e da água misturados aqui, depois o ar, depois o fogo, né? E a partir daí a gente tem as esferas celestes. O que são as esferas celestes? As esferas celestes não são os planetas, nem as estrelas. As esferas celestes são como se fossem camadas de uma cebola, né? A esfera é toda essa essa esfera, são várias esferas concêntricas, né? E então a gente tem as esferas celestes onde estão os astros. Todos os astros para os antigos eram estrelas, né? Mas você tinha dois tipos de estrelas. Você tinha as estrelas fixas, que ocupavam lá a última esfera, a oitava esfera aqui, né? As estrelas fixas, que são as constelações, por exemplo, que mantêm sempre as suas posições relativas, né? Se você olha para o céu à noite, parece que todo o céu, né? Parece, né? Que todo o céu gira juntinho, mas tem umas estrelas, né? Umas luzinhas que parecem cada hora estar mais ou menos num lugar. As posições relativas dessas estrelas em relação à esfera fixa, né? O fundo do universo, vai variando. E essas são as estrelas móveis, ou estrelas errantes, né? E a palavra para errante é a palavra de onde a gente tira planeta, né? Então eram as estrelas planetárias, digamos assim, e as estrelas fixas. Depois a gente acabou mudando, dividindo essas coisas, porque a gente percebeu que uma coisa era muito diferente da outra, né? Os planetas, mas quando a gente olha a olho nu o céu e vê uma luzinha ali que é Vênus e vê uma luzinha que é Sírius, elas parecem muito, né? Não parecem ser objetos de ordens diferentes necessariamente. Mas a explicação para esse movimento era a seguinte, de que da Lua para cima, né, pensando no universo geocêntrico, né, com a Terra no centro, da Lua para cima, você tem outro elemento diferente, que é o éter. E o éter é de que são feitas essas esferas celestes, só que em baixa concentração, por isso são invisíveis, só que em cada esfera celeste, da Lua até Saturno, a gente tem alguns astros incrustados neles, né? Vocês podem ver isso aqui na parte de baixo da imagem. Tem aqui as estrelas, né, que são os planetas, cada um incrustado em uma esfera celeste. E essas esferas giram, né? Existe para Aristóteles o primeiro móvel, que é a esfera mais exterior de todas, que dá o movimento inicial, daí primeiro móvel, e aí esse movimento é transmitido para as outras esferas, e cada esfera, então, vai girar numa velocidade diferente. A que gira, a primeira girar a esfera das estrelas fixas, onde estão todas as constelações, né? Depois a esfera de Saturno, depois a esfera ou o céu, né, de Júpiter, depois Marte, depois Sol, depois Vênus, depois Mercúrio, depois a Lua, né? E a Lua também é uma estrela aí nesse esquema, né? Então, porque o movimento natural do éter é diferente dos movimentos naturais dos elementos terrestres. Ele é um movimento circular, perfeito, né? Uniforme. E, então, a física antiga era dividida nessas duas físicas. A física do mundo sublunar, né? Ou seja, abaixo da Lua, pensando de novo, o universo geocêntrico, né? Ou seja, os quatro círculos aqui dos elementos terrestres, fogo, ar, terra e água. E a física supralunar, que era da Lua para cima. Essas físicas se comportam de maneiras diferentes, né? Então, o que se aplica ao mundo sublunar não é a mesma coisa do que se aplica ao mundo supralunar. E é interessante que essas características do mundo sublunar são geralmente a corrupção, a mudança, a inconstância, a imperfeição, por oposição ao mundo supralunar, que é a perfeição, a continuidade, a circularidade, a eternidade, né? Então existe essa dicotomia, né? Essa divisão entre mundo sublunar e supralunar. Então isso é basicamente assim os elementos realmente fundamentais aí dessa cosmologia antiga que vão permanecer de novo, né? Com alterações aí muitos autores vão discutir se realmente as esferas celestes são físicas ou não, né? São materiais ou não. E outras questões vão sendo debatidas ao longo desse período, né, de mais de 2000 anos de Aristóteles até a Revolução Científica,
mas o básico é mais ou menos esse, né? E aí, aqui só outras imagens para mostrar aqui essa é uma imagem de um livro de um jesuíta e filósofo natural chamado Athanasius Kircher, e aqui a gente vê, né, aqui em cima a gente tem o mundo sideral, né, mundo sidereus, onde tem o universo esférico aqui com seus paralelos e meridianos, né, e aqui o cinturão do zodíaco. Embaixo aqui a gente tem o mundo sublunar, né, com a esfera do fogo, o ar e a terra e a água. E aqui a gente tem o microcosmos, que é o mundo da pessoa, né? É o corpo humano. Remetendo de novo àquela ideia inicial de que a ordem, que é a ordem cósmica, se aplica a todas as camadas. Tudo isso está conectado. A gente vê isso aqui nas correntes que conectam uma esfera com a outra, né? Então, existe uma relação entre as coisas que se passam nas estrelas e as coisas que se passam no nível também pessoal e social, né? Daí, por exemplo, tão forte a ideia da astrologia como algo que você consegue prever eventos históricos ou prever temperamentos pessoais a partir da leitura das estrelas, né? Porque existe essa conexão, isso é a premissa básica do pensamento antigo, né? Não é uma coisa assim de maluco na antiguidade, né? É uma coisa que realmente é o óbvio, né? Essas coisas estão relacionadas, estão conectadas. E aqui no centro de tudo, né? E aqui de novo é um jesuíta, um autor cristão, então ele coloca o arquétipo, os mundos aqui no meio, tangendo aqui todos os três mundos, que é representando a mente do Criador, né? O plano do Criador, representado aqui pelo olho, e o triângulo, né? Do Deus triuno cristão, fazendo então como se fosse o protótipo, né? O pensamento do Criador produz esses três mundos, e os estudos desses três mundos estão conectados também a eles, onde a gente vê aqui as ciências, né? Então a gente começa ali em cima na teologia, a filosofia, a física, a poesia, sem distinção, né? Hoje a gente divide muito humanas e exatas, etc. Aqui você vê tudo junto, né? Retórica, cosmografia, mecânica, perspectiva, que é basicamente ótica, astronomia, música, etc., né? Então, aqui aritmética, geografia e medicina, né? E magia natural também. Isso aqui a gente pode deixar para outro episódio, né? Que é um tema muito interessante também. Mas então a gente vê essa unidade do cosmos de novo, né? E aqui a gente viu já por que que tem esses círculos aqui, por que que é esse fogo, né? Agora, quando vocês virem uma imagem desse tipo, vocês conseguem entender. E também aqui, né? O corpo humano ligado, vocês veem aqui, às esferas celestes. Então, aqui, por exemplo, no coração, você vai ver que é a esfera do Sol, né? Isso aqui a gente vai ver mais claramente nessa imagem aqui, que também, essa é uma imagem do século XVI, a outra também, a gente vê aqui as 7 esferas planetárias, né? Começando da Lua e indo até Saturno, e para cada esfera planetária a gente tem a correspondência de um metal, dos 7 metais conhecidos, uma parte do corpo humano e um anjo aqui, né? Então, a Lua, por exemplo, corresponde à prata, argento, que corresponde ao cérebro. Então, a expressão lunático, por exemplo, quando a gente diz que alguém não está batendo bem da cabeça, né, que a pessoa é lunática, é porque acreditava-se na antiguidade dessa influência da Lua sobre o órgão que é o cérebro, né, do pensamento. Aqui o Sol, vocês seguindo a linha vão ver que corresponde ao ouro, né, e que corresponde ao coração. Por isso aqui na imagem do Athanasius Kircher a gente vê que o coração está aqui representado pelo Sol. E aqui tem anjos também, né? Gabriel, Rafael, etc. Aqui no meio a gente tem de novo, né? As ciências, então, em outra classificação, teologia, alquimia, gramática, dialética, retórica, música, física, etc. E a gente vê, então, essa totalidade ordenada, né? Essa é a ideia que eu quero transmitir aqui. Eu acho que já, se não estava claro, né, vai se clarificando como é que realmente o pensamento antigo ligava todas essas coisas, né? Então a gente vê em uma única imagem todas essas relações que vão das coisas mais distantes, visíveis,
até as mais próximas, como o próprio indivíduo, né? E aí, passando aqui para outra imagem e última, aqui a gente vê a integridade da natureza, não, ou a natureza integral, e a gente vê de novo essa ideia de conexão. Então, a gente tem aqui, na parte mais externa, uma nuvenzinha com o nome de Deus em hebraico, né, o chamado tetragrama, e aí tem uma mãozinha aqui segurando uma corrente, e acorrentada a Deus está a natureza, né, representada por uma mulher. E acorrentada a mulher está um macaco. Esse macaco representa a arte, né? Os símios, ou seja, né, os macacos, eles eram um símbolo na antiguidade de cópia, de imitação, porque eles parecem humanos mal feitos, né, na concepção antiga. Então, justamente a palavra símio era ligada à similitude, né, similar. Então, a gente tem aqui o macaco, que é a arte, e a arte imita a natureza, e a natureza imita Deus, né? Então, tudo conectado aqui, levando as coisas feitas na Terra, colocando essa relação, né, das coisas feitas na Terra com as coisas feitas no céu, né? Essa identidade, essa questão congênere que Platão falava lá naquele primeiro trecho, né? Que existe algo congênero, ou seja, de mesma origem nos seres humanos, no universo e em Deus, representada aqui também nessa imagem do livro do Robert Flood. E aqui a gente vê de novo as esferas celestes, né? Os elementos, aqui está elemento, água e terra, né? Então a gente vê tudo isso, as ciências estão representadas aqui também. Então, muito comum esse tipo de imagem aqui. E aí, beleza, né? Mas isso é a cosmologia antiga, né? Muito organizada, parece perfeitinha, tudo tem uma correspondência exata, simétrica, harmônica, mas tem o chamado episódio da Revolução Científica, né, que são, na verdade, muitos anos, né, pelo menos um século de inovações ali no pensamento científico, que vão mostrar que essas harmonias, essas simetrias, essas coisas não são tão perfeitinhas assim, né? Então, um exemplo que já se conhecia bastante na antiguidade é o chamado movimento retrógrado, né? Que se percebe na trajetória de um astro, né, principalmente Mercúrio, que tem a órbita que completa a sua revolução mais rapidamente, né? Isso era facilmente percebido ali pelos astrônomos na antiguidade, os observadores do céu a olho nu ali na antiguidade. Então, de repente, eles estão seguindo a trajetória de um astro e ele começa a voltar, né? Volta um pouquinho, desacelera, né? Aí começa a voltar, aí desacelera de novo e acelera de novo no sentido que ele estava indo antes. E isso era muito estranho, porque as coisas no mundo supralunar deveriam ser totalmente esféricas, perfeitas, né? Que nozinho estranho que é esse que está acontecendo, parece uma espécie de ruptura na harmonia do cosmos. Então isso era um problema na astronomia há muito tempo, desde os tempos de Ptolomeu, por exemplo. E Ptolomeu, que acreditava nessa harmonia perfeita do cosmos e que o movimento circular era um movimento necessário, né, do mundo supralunar, do mundo acima da Lua, ele propôs essa alternativa aqui, né, que é dentro do ciclo aqui da revolução do planeta, aqui no Ezinho a gente tem a Terra, né, e a gente tem um planeta qualquer girando em torno da Terra. E aí, por que ele dá essa voltinha? Porque, segundo Ptolomeu, esse movimento, haveriam dois movimentos circulares perfeitos. E um movimento seria o ciclo, né? E o outro movimento menor seria o epiciclo. Então, ao mesmo tempo em que o planeta faz esse movimento circular, ele também está sempre fazendo esse movimento menor circular. E a combinação desses dois elementos gera essa trajetória aqui, né? Com esse nozinho. Então, isso até dava conta de algumas observações, e os astrônomos antigos faziam muita astronomia matemática, né? Faziam previsões de fenômenos, conseguiam calcular muito bem os anos, por exemplo, né? Tinham bastante sucesso na sua astronomia, mesmo que a gente veja retrospectivamente esse modelo como meio furado, né? Mas eles tinham bastante sucesso matemático. Só que isso vai ficando cada vez mais complicado, porque quanto mais você tenta sofisticar isso aqui, você começa a adicionar epiciclos aos epiciclos, que foi algo proposto por astrônomos árabes, por exemplo, e foi adotado por alguns astrônomos europeus também. Então a coisa vai ficando tão complicada que a gente começa a ter mapas assim de ciclos com epiciclos, com epiciclos, com epiciclos, e de repente os planetas também estão entrando nas esferas que deveriam ser dos outros, né?
E esse modelo realmente parece pedir uma solução mais elegante, né? E isso vai aparecer com Copérnico, né? O Copérnico vai resgatar essa ideia do heliocentrismo, principalmente da antiguidade, né? De autores como Aristarco de Samos. Ele cita vários outros autores no seu da Revolução das Orbes Celestes, né? Que é o livro em que ele vai divulgar esse modelo. Ele cita vários autores da antiguidade porque era o pensamento antigo, principalmente renascentista, tinha muito isso, né? O argumento de antiguidade era um argumento de autoridade, né? Quanto mais antiga a ideia, mais crível, né? Então ele não vai dizer que ele descobriu isso, ele vai dizer que na verdade os antigos já sabiam, né? E vai resgatar esse modelo. E aí a gente vai ter o Sol no centro, as esferas celestes se mantêm aqui, né? O Mercúrio, Vênus, Terra, com a Lua aqui, Marte, Júpiter, Saturno e a esfera das estrelas fixas, imóveis, né? Aqui para o Copérnico, as estrelas fixas ainda existe essa ideia de um céu das estrelas fixas, mas ele é imóvel. A aparência da mobilidade das esferas fixas é dada pelo movimento da Terra, né? Então, a partir disso, o Copérnico consegue explicar de forma muito mais satisfatória aquele movimento retrógrado, por exemplo, que aquele movimento seria, na verdade, a combinação não de epiciclos e epiciclos, mas do movimento, é uma relação do movimento da Terra com o movimento do outro astro, né? Como os dois estão girando em velocidades diferentes em torno do Sol, a gente vai ter aquela combinação de movimentos, né? Que vai gerar aquela trajetória aparente, né? E aqui outra coisa que vai sendo descoberta, Galileu, poucos anos depois, algumas décadas depois, vai sofisticar uma invenção muito importante do período, que era o telescópio, e vai começar a fazer astronomia, não a olho nu, mas com essa magnificação, né, da visão, e vai conseguir ver fenômenos como, por exemplo, essa topografia lunar, né? Se o mundo supralunar era perfeito, esférico, e a gente começa a ver essas coisas que parece que a Lua é bastante semelhante à Terra, né? Será que existe de fato essa fronteira da física sublunar com a física supralunar? Então, são questões que vão sendo colocadas. Outra coisa que ele observa é que há luas em Júpiter, né? Então, mais uma coisa é que a Terra parece compartilhar com outros planetas. Então, se os outros planetas são parecidos com a Terra, por que a Terra não é parecida com os outros planetas? Por que a física das duas coisas não deveria ser a mesma, né? Então, essa dicotomia de dois mundos, duas físicas, vai se rompendo, né? Aqui também as manchas solares observadas por Galileu, né? A mancha era considerada uma coisa que não deveria existir no mundo supralunar também, que é perfeito, né? Imaculado, né? Sem manchas. E o Newton, eventualmente, vai unificar essas duas físicas de fato, né? No princípio matemática, vai propor-lhe os princípios matemáticos que regem tanto o mundo sublunar quanto o supralunar, onde, por exemplo, está bem desenvolvida a teoria da gravitação universal, né? E que se aplica, né? Explica o movimento de uma forma muito diferente daquela ideia dos movimentos em direção aos lugares naturais, né? Dos elementos. Então, a gente vai ter realmente uma reforma muito grande, né? Da física, e na história da ciência é muito comum pensar nesse episódio da Revolução Científica como o fim da cosmologia antiga ou uma ruptura absoluta em relação à cosmologia antiga, né? Mas, na verdade, né, de fato, a gente pode falar de algumas rupturas, mas é importante a gente observar que há também continuidades muito importantes que a gente perde nos livros didáticos, né, que geralmente isso não aparece, mas que eu quero mostrar para vocês algumas dessas continuidades entre a cosmologia antiga e a cosmologia de figuras como Copérnico, Galileu e Newton, e Kepler também. Então, indo para a terceira parte, né, para a gente ver que ainda existe o sentido, o logos, né, na cosmologia dos modernos, e a palavra logos significa isso, né, palavra, razão, sentido, discurso, né, então tem a ver com ordenamento, com sentido e com racionalidade e inteligibilidade do cosmos. Então a gente vai ver que a gente vê ao longo da história da ciência que nunca a gente só vê as coisas, a gente sempre interpreta as coisas. A gente nunca apenas detecta o mundo é sempre interpretado, né? Principalmente ali nesse período antigo e moderno, é muito claro isso, como pretendo mostrar agora, né? Então, uma coisa que é muito mal compreendida do período ali da Revolução Científica é quando se fala dessa ruptura entre a
o modelo geocêntrico e heliocêntrico, né? É muito comum quando a gente está aprendendo isso, a gente na escola, né, por exemplo, a gente ouvir falar que Copérnico acabou com a vaidade dos medievais, né, que queriam ser o centro do universo, né, tirou a Terra do centro do universo, e que isso foi um golpe, né, de certa forma, na vaidade. O Freud falava isso, né, uma grande ferida narcísica da humanidade foi ele, Copérnico, tirar a humanidade do centro do universo. E isso é uma coisa que, na verdade, não faz muito sentido quando a gente pensa na cosmologia antiga, né? Os elementos da Terra até o fogo, eles têm uma hierarquia de aperfeiçoamento, de sublime. Então, o fogo dos 4 elementos terrestres é o mais sublime de todos. E é por isso que ele está mais próximo, inclusive, do mundo perfeito supralunar. A Terra é o elemento menos sublime, é o elemento mais vil, né? Reles, bruto. Então, tudo que é ruim, digamos assim, em termos elementais, tende ao centro do universo. Então, na cosmologia antiga, o centro do universo era considerado o pior lugar do universo. Tirar as pessoas do centro do universo, tirar a Terra do centro do universo e jogá-la no céu, era muito mais uma promoção de lugar do que um destronamento, né? Então, a gente vê nessa imagem, por exemplo, que o centro do universo, onde está uma figura do inferno, né? Um ser aqui meio monstruoso comendo aqui umas pessoas. E a gente também tem, por exemplo, no Inferno de Dante, né, quem conhece a Divina Comédia, né, a gente tem no centro do universo a Terra e no centro da Terra o inferno, onde está no centro do inferno o diabo. Então, quanto mais central, pior. E Dante vai subindo, depois vai para o purgatório, que é mais para cima, né, mais periférico, e depois ele chega aos céus, né? Aí você tem a última parte do Divino Comédia, que é nos céus, ele vai subindo, e quanto mais ele sobe, mais sublimes as coisas, né? E, eventualmente, na parte mais externa de todas, está ali a proximidade maior com Deus. Então, na verdade, essa história que se conta da ideia de que a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo foi um golpe na vaidade humana, ela não faz muito sentido. Ela é uma história que surge principalmente ali no século XVIII e se estabelece na história da ciência no século XIX como uma espécie de mito fundador da ciência moderna, para dizer que a ciência moderna é superior, até em termos morais, né, até em termos de virtude, à ciência dos antigos, né, mas não procede muito historicamente. Aqui algumas citações para mostrar isso, né? Tomás de Aquino dizia ali no século XIII: no universo, a Terra, que todas as esferas rodeiam e que tem como lugar o centro, é o mais material e grosseiro de todos os corpos. O Pico della Mirandola, que é um filósofo renascentista, vai dizer que a Terra ocupa as partes imundas e excrementárias do mundo inferior. E o Michel de Montaigne, que é um filósofo francês também desse período já ali do século XVI, vai dizer que nós estamos alojados aqui na poeira e na sujeira do mundo, pregados e fixados na pior e mais morta parte do universo, no andar mais baixo da casa, o mais longe do arco celestial. Então a gente vê que essa ideia essa ideia de que a cosmologia moderna é mais realista, é mais assim despida de vaidades e de símbolos, na verdade não procede, né? A interpretação do universo continua, né? Como o universo era interpretado na antiguidade, ele continua sendo interpretado nos tempos modernos também, né? Aqui Galileu, por exemplo, vai dizer que a Terra tem movimento, ela supera a Lua em brilho, e ela não está na fossa onde as coisas imundas e efêmeras do universo se concentram. Então vejam que Galileu, defendendo o modelo heliocêntrico, vai dizer justamente como que ele como é que ele eleva a Terra, e não como ele rebaixa a Terra. Não é apesar das desvantagens, né, morais, sei lá, ou em termos de vaidade, eu defendo esse modelo. Não, justamente por essas vaidades também, por essas qualidades também, eu defendo esse modelo, né? O modelo heliocêntrico é mais edificante, né? Ele eleva mais a posição da Terra e da humanidade. Aqui, agora passando para outra questão relacionada ao sentido, né, do cosmos moderno, a gente tem uma imagem que Kepler, né, um astrônomo muito importante também do período da Revolução Científica, quando ele aceita o modelo heliocêntrico, uma coisa o perturba, que é o seguinte: a gente volta àquela imagem aqui, onde a gente tem todas as correspondências,
você tinha 7 de tudo. Eram 7 os arcanjos, 7 as partes do corpo, 7 os metais e 7 os planetas. Se você tira o Sol e passa a ter 6 planetas, né? Você passa a ter como planetas a Terra e mais 2 abaixo, né? Mercúrio e Vênus, e visíveis a olho nu que a gente está falando, né? Porque essa era a astronomia do período. E depois Marte, Júpiter, Saturno, né? Então esses juntos, né? A Lua deixa de ser um planeta, porque ela está orbitando a Terra, né? Então a gente tem 6 planetas agora, 6 esferas planetárias, ou pelo menos 6 planetas. E aí o universo perde a simetria. O cosmos, que era essa ordem integrada, perde o sentido. Então, o primeiro esforço que Kepler vai fazer bom, eu acho que de fato é isso. O universo, o modelo heliocêntrico é melhor astronomicamente, mas ele tem que fazer sentido. Então ele procura o sentido de por que 6 planetas, né? Porque 7 era muito melhor, fazia muito mais sentido. Então ele chega a um sentido para conseguir aliviar um pouco essa ansiedade, que é de que 6 são os sólidos platônicos, né? Que são são 6, né? Eu não vou saber explicar isso aqui agora, mas é uma questão eu não sei se tem a ver com as simetrias dos lados, enfim, mas de qualquer forma são 6 os sólidos platônicos e não pode haver um sétimo, são só 6 porque é uma coisa de necessidade matemática, né? Então o Kepler aplica esses tamanhos, ele coloca um sólido platônico dentro do outro e percebe, por cálculos matemáticos, que as órbitas, a distância entre as órbitas dos planetas é muito próxima da distância que seria projetada por essa aplicação dos sólidos platônicos um dentro do outro. E realmente é uma coisa impressionante a proximidade dos valores, né? Dos tamanhos das órbitas comparadas com esse modelo que o Kepler propõe, realmente é impressionante. Então ele fica mais tranquilo porque ele salva a lógica do cosmos novamente, né? O universo tem que fazer sentido. Então, esse é outro exemplo de como que o universo moderno, pós-revolução científica, também é cheio de sentido, né? E aqui também Newton, né? Essa é uma representação que o William Blake, um pintor inglês, fez de Newton, que é muito interessante, porque é o Newton calculando o Newton geômetra aqui, né? Esse é um símbolo muito comum da criação divina. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, uma imagem medieval em que a gente tem Deus representado aqui por Jesus, né? Fazendo também a criação usando esse esquadro, né? Então, aqui o Blake retoma essa tradição iconográfica, né? E para representar Newton, justamente porque para muitas pessoas que estavam testemunhando ali os eventos da Revolução Científica, o Newton descobriu de forma mais sublime do que qualquer outro antes dele, inclusive Aristóteles, a lógica do cosmos, a ordem da totalidade. Então, um poeta chamado Alexander Pope, por exemplo, vai escrever um epitáfio para Newton, em que ele diz, né? A natureza e as leis da natureza jaziam ocultas na noite. Deus disse, haja Newton, e tudo foi luz. Né? Então, Newton como um descobridor dessa lógica cósmica, né? Das leis da natureza. E a própria ideia de leis da natureza, no próprio pensamento de Newton, remete à criação divina, né? Então, ele vai escrever no próprio Princípio Matemática, que é um texto inaugurador ali da ciência moderna, uma coisa que para nós hoje não parece muito moderna, que é essa associação entre o funcionamento da natureza e a inteligência divina, né? Então ele escreve aqui: este belo sistema de Sol, planetas e cometas só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente. E se as estrelas fixas são os centros de outros sistemas semelhantes, as estrelas fixas são o que hoje a gente simplesmente chama de estrelas, né? Se elas são os centros de outros sistemas semelhantes, ou seja, se tem planetas em volta também, e luas, etc., estes, sendo formados pelo mesmo sábio conselho, devem estar todos sujeitos ao domínio de um. Este ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como senhor de tudo, e por causa de seu domínio ele costuma ser chamado de Senhor Deus, Pantocrator, o legislador universal. Então a ideia de leis da natureza para Newton, e muitos pensadores do período, como Descartes também,
remetiam precisamente à ideia de um legislador universal, né? Então, a ideia que geralmente se tem de que a cosmologia antiga é misturada com religião e a cosmologia moderna é despida de preconceitos culturais, né? Isso a gente vê muito claramente que é uma ideia que não sobrevive a uma leitura histórica dos eventos, né? E aqui, finalmente, a gente vê também que Newton atribuía, assim como eu comentei que Copérnico atribuía as suas descobertas, né, os seus modelos aos antigos, Newton também acreditava que tudo que ele estava expressando ali no Principia, os antigos já sabiam. Né? É uma ideia que se chama de prisca sapientia, que é a sabedoria dos antigos, que é que quanto mais antiga a pessoa, mais próxima ela está da fonte do saber, e que, na verdade, o que acontece ao longo da história é que as pessoas vão corrompendo a sabedoria verdadeira, vão perdendo o conhecimento inicial. Né? Então, no Renascimento mesmo, isso é uma ideia muito comum, é que os renascentistas não estão propondo nada novo, eles estão resgatando a pureza da antiguidade. Né? Então, o Newton vai escrever também num manuscrito, que ele não vai publicar, né? Mas ele diz assim, ele, se referindo a Pitágoras, entendeu por meio da harmonia dos céus que o peso dos planetas em direção ao Sol era reciprocamente como os quadrados de suas distâncias em relação ao Sol. Então, Newton acredita que Pitágoras já conhecia a lei do inverso do quadrado, né, da distância. Então, isso também mostra como que Newton está imerso nessa cultura do seu próprio tempo, né, que era uma cultura de leitura dos clássicos. Né? Newton conhecia muito bem as obras de Platão, conhecia muito bem as obras dos cosmólogos antigos, e não marcava apenas ruptura em relação a isso, mas também preservava muitas continuidades. Né? Então, finalmente, para encerrar aqui, a gente pode pensar na própria ideia de revolução científica. Né? A revolução, em termos astronômicos, é não apenas ruptura, não é apenas deslocamento em relação a onde se estava, mas também, eventualmente, um retorno. Né? A revolução é cíclica. Então, acho que a gente pode tirar mais ou menos uma comparação disso historicamente, que é que a revolução científica, de fato, se move, né, a partir de onde as coisas estavam, mas preservando ou rodando dentro de um mesmo imaginário e preservando muitas características. Né? E a gente poderia perguntar até hoje, né, como é que... E aí, claro, isso fica muito mais para a Larissa do que para mim, né? Como é que isso é hoje? Ideias que a gente preserva até hoje, o quanto elas são históricas e o quanto que elas continuam ideias antigas, como, por exemplo, a ideia de que o cosmos é simétrico ou harmônico e busca-se harmonias musicais com as harmonias dos astros, como Kepler fazia e como Pitágoras fazia na antiguidade, e a ideia de uma teoria única, uma teoria unificadora de tudo, remetendo a essa ordem da totalidade, né? O quanto da física, da astronomia, da cosmologia que a gente aprende hoje, sem perceber, não traz essa longa história, né, cultural da história da ciência. Então, é basicamente isso que eu queria apresentar hoje. Espero que tenha ficado clara a exposição e que vocês tenham aproveitado. Obrigada, Henrique, pela exposição. Eu achei bem interessante. E eu queria fazer uma pergunta para você, olhando em retrospectiva. Por que que as ideias de Aristóteles, Ptolomeu perduraram por tanto tempo? Ou por que que a revolução científica aconteceu exatamente naquele período? Existia algum elemento que favoreceu esse despertar do conhecimento ou foi tudo bem casual? Uhum. São excelentes perguntas e perguntas assim, que as respostas poderiam ser muito longas, né? Mas assim, pensando na primeira questão, né, por que que o pensamento de Aristóteles sobrevive tanto? É, eu acho, um dos elementos para responder isso, eu acho que é a questão da autoridade no conhecimento antigo, né? Os livros eram muito raros e geralmente se tinha uma pequena quantidade de autores que as pessoas consultavam. E esses autores acabavam sendo autoridades muito grandes, né? Você tinha uma longa tradição de pessoas afirmando que aquela figura havia desvendado o universo, né? Então, ir contra isso era muito difícil. Geralmente, o que se fazia era propor coisas novas, dizendo que você estava interpretando corretamente o autor. Isso é muito comum nos textos medievais e do início do período moderno. Então, você lê Aristóteles, propõe uma coisa diferente, mas você fala que, talvez até sinceramente,
que Aristóteles, na verdade, quando ele disse isso, ele queria dizer aquilo. Né? A gente vê isso no Newton, por exemplo. O Newton tem uma passagem, essa passagem mesmo que eu peguei um trechinho, que ele fala de Pitágoras, e a lei do inverso do quadrado, né, da distância. Ele, antes disso, ele está falando de uma história que está em um texto muito antigo, que fala sobre Pitágoras estar passando perto de ferreiros e ele ouvir os martelos batendo em frequências diferentes, produzindo certos sons e que podem ser distinguidos a partir do peso de cada martelo, uma coisa mais ou menos assim. Então, dali ele teria intuído essa proporcionalidade, né, do peso em relação à frequência, né, do som. E a música era um campo de estudos muito tradicional, né? Musicologia ou teoria musical. Então, Newton vai dizer só que nesse relato antigo há algo nessa explicação que não faz sentido a partir da compreensão de Newton do universo. Então, Newton fala assim que Pitágoras, na verdade, ele sabia o que era a verdade, só que ele escreveu com esse erro para afastar as pessoas que eram indignas dessa informação. Ou seja, o que ele está fazendo aí? Talvez de forma sincera, né? Ele está colocando meio que o próprio pensamento numa figura antiga para dar legitimidade ao próprio pensamento. Não por acaso, muitos livros antigos traziam nomes de autores falsos. Então, você vai ter vários pseudo-Aristóteles, pseudo-Platão, pseudo-Dionísio, pseudo-Tomás de Aquino, porque as pessoas dão autoridade às suas ideias pelos autores, né? Então, essa cultura de grande autoridade, né, de atribuir grande autoridade a um pequeno número de pessoas, pode ser um elemento para responder essa pergunta, né? E outro é que, em muitos pontos, essa física funcionava muito bem, ela parecia muito crível, ela era muito, de fato, muito simétrica, a coisa parecia fazer todo sentido, né? E em termos de predições matemáticas, os astrônomos conseguiam bons resultados, né? Então ela fazia algum sentido ali e também tinha esse mérito, né? E sobre a questão de por que a revolução científica acontece no momento em que ela acontece, aí são vários fatores, né? Mas alguns fatores, por exemplo, são justamente o desenvolvimento da imprensa, que vai permitir que a quantidade de autores circulando, isso vai mudar muito a concepção de autoria no período, né? Então, a quantidade de pessoas publicando sob seus próprios nomes vai ajudar a minar um pouco essa ideia das autoridades imutáveis, né? E também vai permitir que um grande número de pessoas possa estar em diálogo fácil, né? Você consegue publicar suas ideias e fazer circular as suas ideias de forma muito fácil. Quando que antes da imprensa era muito difícil você se comunicar com uma pessoa distante, né? Então, a partir da invenção da imprensa, você tem a chamada comunidade dos letrados, né? Que é justamente assim, muitas pessoas produzindo livros, lendo o livro dos outros, respondendo ao livro dos outros, e isso favorece muito o debate, né? E o desenvolvimento de novas ideias. Então, esse é um dos fatores, tem vários outros, como, por exemplo, a valorização da cultura mecânica, artesanal, né? Que vai incorporar conhecimentos empíricos para dentro do conhecimento teórico que prevalecia, né? Como o que os navegadores observavam de fato, em vez do que eles liam em Aristóteles. Então, tem esse aspecto também, mas tem vários outros aspectos, né? E até hoje a ciência conserva esse ar de conservadorismo, né, com ideias que já estão enraizadas no nosso pensamento. O próprio Einstein acreditava que o universo era estático, apesar das suas equações revelarem o oposto, né, que o universo era dinâmico. Precisou Hubble medir que o universo era dinâmico para ele aceitar um universo dinâmico. Então, a ciência ela tem esse ar conservador em muitos aspectos que a gente acaba carregando ideias por muito tempo sem deixar o novo mesmo entrar, ideias novas. Sem dúvida, né? E eu acho que esse é um ponto de reflexão muito importante dentro da filosofia da ciência, né? Que é uma tensão muito grande, né? Uma tensão mesmo, né? Que, por um lado, a ciência tem que ser algo conservadora, porque senão, se ela todo dissenso, né, passa a ser celebrado, sei lá, na ciência, você perde qualquer tipo de consenso, perde qualquer tipo de diretriz, você não consegue ter um programa de pesquisa estável, né? Então ela tem que ter algo de conservador, mas ela não pode ser totalmente conservadora, senão ela impede a inovação também, né? Então, como dosar isso, acho que é o grande desafio da ciência em cada período, né? Quando retrair, quando abrir, né? Quando valorizar novas ideias e quando falar assim, não, peraí, essa ideia já está muito
maluca, né? Vão preocupar com coisa séria e coisas do tipo, né? Então, acho que é um desafio ao longo da história da ciência essa medida, né? De conservadorismo e inovação, digamos assim, né? E para finalizar, Henrique, eu queria que você falasse um pouquinho mais do curso História e Religião, né? Eu acho que é História, Religião e Ciência. Religião e Ciência e Ciência. religião através da história. Isso, confundi tudo. Inclusive, eu até fiz o curso também, está disponível no YouTube, mas para quem quiser fazer o curso, ele tem certificado fornecido pela UFMG, então vocês podem aproveitar o crédito, provavelmente na universidade de vocês. Então, eu queria que o Henrique falasse um pouquinho mais sobre o curso. Uhum, ótimo. Então, esse é um curso que ele é um curso de extensão universitária, né? Então, eu ministrei esse curso originalmente como uma disciplina optativa dentro da graduação em História, depois a gente adaptou uma parte desse curso como um curso de extensão. Então, ele é aberto a todos, não tem pré-requisitos, qualquer nível de escolaridade, é gratuito, né? É um curso bastante aberto mesmo. E para fazer inscrição, basta preencher um formulário de inscrição, que o link, como a gente disse, vai estar em algum lugar aí, ou podem procurar também na busca do YouTube, né? Curso Ciência e Religião através da História, vocês acham lá o curso. E fazendo essa inscrição, vocês têm até dia 28 para completar, dia 28 de fevereiro para completar o curso e preencher, caso queiram um certificado, preencher um formulário de solicitação de certificado, onde vocês vão fazer pequenos comentários ali a cada uma das 6 aulas principais. E aí, fazendo isso, em pouco tempo, o certificado vai ser enviado para vocês com 15, são 15 horas o certificado, né? Para quem está querendo completar horas, né, complementares na universidade e tal, com certeza é um certificado muito aceito, porque é um certificado de curso de extensão de uma universidade federal, né? Mas confiram aí com o colegiado de vocês também sobre essa questão, né? Mas é isso, é um curso de 8 horas mais ou menos de aula no total, todas as aulas são gravadas, pode fazer na conveniência de vocês. E qualquer dúvida também pode enviar um e-mail para mim, né, que no e-mail do curso, que é curso ciência e religião, @gmail.com, que eu respondo vocês também, assim que possível. Eu vou deixar todas as informações aí no box de descrição desse vídeo e eu recomendo bastante o curso, eu gostei, até para você que já é formado e quer fazer só por curiosidade, para aumentar o seu conhecimento a respeito desse tema, eu recomendo bastante. E é isso, Henrique. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no canal e te espero aqui mais vezes para falar sobre outros assuntos de história da ciência. Com certeza, é um prazer. É isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.